Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. O rosto do terceiro cavaleiro executivo mudou de cor. O significado da ação do segundo cavaleiro executivo era muito claro, ele queria destruir essa nova estrela em ascensão. Mas desde quando Fei havia ofendido o segundo cavaleiro executivo? Seria por causa da derrota do Cavaleiro do Sol Dourado? Isso não parecia plausível. Talvez os outros não soubessem, mas o terceiro cavaleiro executivo sabia que os dois não eram tão próximos. Afinal, Sutton ainda era um jovem arrogante que acabará de se tornar um cavaleiro executivo. Não era possível que o segundo cavaleiro executivo estivesse buscando vingança por ele. Então, surgia a pergunta: onde estava a origem do conflito? O terceiro cavaleiro executivo não conseguia entender. Mas ele sabia que precisava salvar esse jovem rei. Era simplesmente porque ele gostava desse jovem. E também porque a situação do Império precisava dele. As correntes ocultas do Império estavam ficando cada vez mais complicadas. Com o Imperador Yasin envelhecendo, a disputa pelo trono entre os príncipes se tornava cada vez mais agressiva. Todas as famílias nobres e ministros estavam usando seu melhor julgamento para apoiar um dos príncipes, a fim de garantir mais recursos no futuro. Além disso, o inimigo de Zenith, o Império Spartak, havia posicionado suas tropas na fronteira e estava pronto para desferir um golpe. Nesse momento caótico, um jovem guerreiro de 6 estrelas poderia ajudar muito. O rei de Chambord era muito jovem, tinha apenas 18 anos. Um guerreiro de 6 estrelas com apenas 18 anos era muito mais valioso do que qualquer outro. Com esse nível de talento e velocidade de crescimento, o terceiro cavaleiro executivo estava quase certo de que o jovem rei poderia romper o limiar da classe estelar e se tornar o mais jovem elite da classe lunar do Império. O Palácio dos Cavaleiros Imperiais havia notado Fei assim que ele derrotou Sutton nas montanhas das Torres Gêmeas. O terceiro cavaleiro executivo e alguns outros cavaleiros com visão semelhante observaram de perto e, após verem o resultado desse duelo, ficaram ainda mais certos da ideia de cultivá-lo. Foi por isso que, apesar de estar diante do segundo cavaleiro executivo, que tinha um posto superior ao seu, ele ainda tentava ajudar o jovem rei argumentando. É comum que ocorram ferimentos em duelos. Na minha opinião, o rei de Chambord não cometeu nenhuma falta. Devemos ajudar o sétimo cavaleiro executivo a se recuperar, disse o terceiro cavaleiro executivo, movendo-se lentamente para a frente de Fei, bloqueando o caminho do segundo cavaleiro executivo. Terceiro cavaleiro executivo, você tem certeza de que quer se opor a mim? O segundo cavaleiro executivo sorriu com desdém. Ele não disse mais nada, mas sua energia de guerreiro estava ficando cada vez mais forte, como uma onda tentando empurrar o terceiro cavaleiro para longe. Enquanto ele agia, o quarto e o quinto cavaleiros executivos também liberaram suas energias. Como uma montanha gigante, sua força combinada fez o primeiro palco de teste de espadas, agora sem a proteção da barreira mágica, tremer, como se estivesse prestes a desmoronar. Vocês! A expressão do terceiro cavaleiro executivo ficou sombria. Atrás dele, o sexto e o oitavo cavaleiros executivos também avançaram, ficando ombro a ombro com ele. Juntos, os três liberaram suas energias guerreiras. Forças invisíveis colidiram violentamente no ar, e os poderes coloridos dos guerreiros brilharam cada vez mais em seus corpos, iluminando metade do céu. A multidão se entreolhou, sem entender o que estava acontecendo. Ninguém esperava que o duelo chegasse a esse ponto. 6 cavaleiros executivos que vieram para testemunhar o confronto agora se dividiram em 2 grupos e se enfrentavam. Pelo jeito, uma luta poderia começar a qualquer momento. Rápido, recuem! Caramba, os cavaleiros executivos estão prestes a brigar. Sem a barreira mágica, quem nos protegerá? Qualquer poder residual nos matará. Meu Deus, como as coisas chegaram a esse ponto? As dezenas de milhares de espectadores tremeram. Como cães diante de um dragão, ficaram chocados com o poder sendo emanado. Aqueles mais próximos do palco sentiram as pernas fraquejarem e caíram no chão. Os que ainda conseguiam se mover correram para longe. Até mesmo as figuras nobres na área VIP se retiraram rapidamente, protegidas por guardas. Se os 6 cavaleiros executivos começassem a lutar, sua área seria a primeira a ser afetada, mesmo com a proteção da barreira mágica. O único grupo que não se moveu foi o dos carruagens mágicas da Santa Igreja e os cavaleiros que as protegiam. Eles permaneceram em silêncio, sem demonstrar ansiedade. Ótimo! Não esperava ver uma briga de equipe depois do duelo. O poeta viajante mais famoso do Império, Matt Razi, estava animado. Bebendo de sua taça de vinho enquanto se abanava, ele observava tudo de perto, como se não sentisse as forças devastadoras dos 6 cavaleiros executivos. Um ruído alto ecoou, e a barreira mágica azul-celeste reapareceu. Agora, a multidão aterrorizada parou de fugir e olhou para trás. Eles encararam o palco com loucura nos olhos. Se os 6 cavaleiros executivos realmente começassem a lutar, seria uma batalha insana.
Para eles, essa seria a oportunidade de uma vida para testemunhar um confronto que entraria para a história. Como se atreve? Não me provoque. O segundo cavaleiro executivo tinha uma expressão violenta e enlouquecida. Embora seu rosto estivesse coberto pela máscara, seus olhos revelavam sua fúria. Vocês três, não esqueçam que não são páreo para nós. O quarto cavaleiro executivo provocou os outros três com um sorriso frio. Só saberemos se testarmos. Depois de pensar bem, o terceiro cavaleiro executivo já não parecia confuso ou irritado. Ele se acalmou e manteve sua posição. Ao seu lado, os outros dois cavaleiros executivos também não recuaram. Último aviso. Não quero lutar contra vocês, não me obriguem. Caso contrário, a fama e a honra do Palácio dos Cavaleiros Imperiais serão manchadas por vocês três. O segundo cavaleiro executivo falou enquanto cerrava o punho lentamente, liberando ao máximo sua energia guerreira de fogo. O terceiro cavaleiro executivo não se moveu. Com um sorriso de escárnio, respondeu. Talvez a honra do palácio seja manchada, mas os responsáveis por isso não seremos nós. Eles estavam cabeça a cabeça. A batalha poderia começar a qualquer segundo. Foi então que... Posso dizer algo? Fei, que estava em silêncio até então, tossiu e chamou a atenção de todos. Quando viu que todos olhavam, ele caminhou calmamente para a frente, esfregando o queixo. Então, deu um tapinha no ombro do terceiro cavaleiro executivo, como um velho amigo, e disse com um sorriso. Senhor cavaleiro executivo, você está roubando minha cena. O terceiro cavaleiro olhou para Fei com uma expressão confusa. Não entendeu? Cavaleiros executivos do Império lutando até a morte na frente de todos os reinos afiliados não é algo bom. Então, meu caro, deixe isso comigo. Ao ouvir isso, todos ficaram chocados. Tem certeza? O terceiro cavaleiro executivo saiu do choque e perguntou com seriedade. Claro. Fei respondeu e avançou, encarando os outros três cavaleiros executivos. Sua expressão estava tão calma que todos o admiravam por sua coragem. Você. Vendo o jovem rei ignorando seus esforços, o sexto e o oitavo cavaleiros executivos suspiraram, preocupados. O terceiro cavaleiro executivo balançou a cabeça e levou os dois para a borda do palco. Eles apenas assistiriam o rei de Chambord resolver as coisas sozinho. Então, você está disposto a ir para a prisão? O segundo cavaleiro executivo respirou aliviado. Ele não via o garoto de 18 anos como uma ameaça. Mesmo que ele tivesse derrotado o sétimo cavaleiro executivo, isso não significava que o jovem rei pudesse escapar dele e dos outros cavaleiros executivos ao seu lado. Vá se fuder, idiota! Fei gritou e, de repente, desferiu um soco. Ninguém esperava que o rei de Chambord começasse a atacar. Com uma força chocante em seu grito, as memórias mais aterrorizantes nos três cavaleiros executivos foram despertadas. Um medo irracional e imprevisível encheu suas consciências instantaneamente. Por causa disso, os três cavaleiros congelaram no momento mais crítico. Em uma batalha entre guerreiros de alto nível, um segundo poderia decidir o resultado de muitas coisas. Como a iniciativa do ataque, por exemplo. 3 explosões estrondosas quase romperam os tímpanos da multidão. Com expressões atônitas, mais de 10.000 pessoas assistiram enquanto o segundo, quarto e quinto cavaleiros executivos eram arremessados como balas de canhão pelos socos de Fei. Como ele ousa? Assim que o segundo cavaleiro executivo caiu no chão, a 30 metros de distância, seu rosto se contorceu em fúria e choque. Ele não esperava que o rei de Chambord, que parecia um cordeiro em seus olhos, atacasse como um louco. Matem-no! O quarto cavaleiro executivo gritou furioso, com uma marca de punho visível em sua armadura. Ele voltou para Fei ainda mais rápido, sua energia guerreira verde brilhando ao seu redor. Sem piedade, parecia que ele queria matar Fei com um único golpe. Vocês são engraçados. Por que eu não poderia atacar? Vocês três idiotas, já que querem quebrar as regras do duelo e me incriminar, então eu vou esmagar seus rostos arrogantes até que nunca mais ousem se mostrar na minha frente. Fei riu, e como se sua voz estivesse carregada de poder mágico, todos na multidão sentiram seu sangue começar a ferver. No centro dos holofotes, ele deu um passo à frente, enfrentando os três inimigos poderosos, seu longo cabelo branco esvoaçando ao vento. Quando seu pé tocou o chão, uma explosão ensurdecedora ecoou, como se uma montanha tivesse despencado no palco. A plataforma de 50 metros de altura tremeu, e a força do bárbaro nível 40 foi liberada por completo. A pura força física tornou o ar ao seu redor denso, enquanto luzes multicoloridas brilharam em seu corpo, formando uma armadura completa. Com uma aura antiga e mágica irradiando da armadura, o poder de Fei subiu mais um nível. Uma silhueta colossal, com mais de 100 metros de altura, surgiu atrás de Fei como um totem. A figura era difusa, mas pelos contornos, dava para ver que se tratava de um gigante dourado e musculoso, com uma barba imponente.
Como um pilar separando o céu e a terra, a figura permaneceu imóvel atrás de Fei, liberando apenas um fragmento de seu poder, o suficiente para bloquear a luz, como um antigo senhor bárbaro. Punho da geada celestial. Cobrindo o céu. Um punho transparente, cristalino, colidiu com o quarto cavaleiro executivo que avançava. Houve uma pausa de um segundo no ar antes que uma explosão violenta lançasse ondas de choque em todas as direções. O punho se rachou, mas o cavaleiro também perdeu o equilíbrio, sendo arremessado para trás como um raio, sangue jorrando de sua boca. Ferido com apenas um golpe. Essa é a verdadeira força do rei de Chambord? A multidão pensou. No mesmo instante, o segundo e o quinto cavaleiros executivos já avançavam com ímpeto avassalador, como bestas revestidas de armaduras cruéis. O segundo cavaleiro, de cabeça para baixo, golpeou de cima com energia flamejante nas palmas. O quinto cavaleiro simplesmente chutou com força brutal. Sem tempo para consolidar outro punho da geada, Fei não hesitou. Seus punhos se chocaram contra a palma do segundo e o pé do quinto. O estrondo fez alguns espectadores sangrarem pelos ouvidos, enquanto ondas de força devastadora percorriam os braços de Fei. Por um momento, até as montanhas Moro pareciam tremer. O chão de pedra sob seus pés rachou, mesmo com a barreira mágica. Tudo abaixo de seus joelhos afundou no solo, e poeira e estilhaços de rocha obscureceram a visão. Três forças além da compreensão da multidão colidiam e se devoravam. Energias guerreiras de várias cores disparavam em todas as direções como fogos de artifício dentro da barreira. Por um breve instante, os três pareciam equilibrados. Foi então que uma figura fantasmagórica adentrou a poeira, uma espada assobiou, seguida por uma lâmina de energia que mirava o coração de Fei. Era o quarto cavaleiro, voltando à batalha. Envergonhado pela derrota, ele atacou em frenesi, tentando perfurar Fei enquanto ele lidava com os outros dois. Sai daqui! Fei rugiu, liberando outra explosão de força, repelindo os dois cavaleiros. Seu corpo afundou mais no chão, mas ele desviou no último instante. Ainda assim, a lâmina cortou seu ombro, fazendo sangue jorrar. Mas, graças aos itens únicos nível 6 do mundo de Diablo e suas habilidades passivas de defesa, o ferimento foi mínimo. Tudo estava sob seu cálculo. Então, o grito de guerra dos bárbaros revelou-se ao mundo. Um rugido que reduzia a defesa e o dano dos inimigos. Sob seu efeito, o quarto cavaleiro sentiu seu corpo endurecer, como se algo dentro dele estivesse apodrecendo. E então, o punho de Fei atingiu seu peito como um martelo divino. Sangue jorrou como uma flecha vermelha. Sem surpresa, seu corpo blindado voou como uma bola de metal, com duas marcas de punho cravadas na armadura. Ao cair a 60 metros, ele tentou se levantar, mas caiu de joelhos, vomitando sangue sem parar. Fora de combate com um único golpe. Dessa vez, Fei usou o grito, gastando todo o seu mana para desacelerar os outros dois cavaleiros. Com um golpe no chão, ele se lançou ao ar. Punho da geada celestial. Golpe mortal. No ar, ele bebeu uma poção de mana e atacou furiosamente. Mais de 100 socos em um instante, com cada dúzia ativando esmagar, um efeito passivo que causava dano extra e atordoamento. 6 punhos cristalinos gigantes se formaram e atingiram os cavaleiros. Os estrondos ecoaram, e os dois cavaleiros foram atingidos. Embora os punhos não os derrotassem, o dano extra de esmagar penetrou suas armaduras, perturbando o fluxo de energia em seus corpos. O efeito de repulsão deu a Fei mais tempo. Se ele conseguisse separá-los, venceria um por um. Em segundos, o resultado ficou claro. A multidão arfou, incrédula. O rei de Chambord, em uma batalha 1 contra 3, estava levando vantagem? Isso ia contra todas as expectativas. Até o terceiro, sexto e oitavo cavaleiros olhavam para Fei como se fosse um monstro. O segundo e o quinto cavaleiros estavam furiosos, mas todos sabiam, eles já haviam perdido, mesmo que a batalha continuasse. 3 cavaleiros atacando juntos, e mesmo assim, o quarto foi gravemente ferido. Quando essa notícia se espalhasse, o nome do rei Alexander de Chambord varreria o império como um furacão. E ele ainda não havia acabado. Como um raio, ele avançou contra o quinto cavaleiro, seus punhos golpeando sem misericórdia. Punho da geada celestial, cobrindo o céu. No ar, Fei gritou enquanto um punho cristalino, com 1000 metros de diâmetro, surgiu no céu. Seu soco impulsionou o punho, condensando todas as variações em um único golpe contra o quinto cavaleiro executivo. Após a batalha contínua, Fei havia ganhado muita experiência. Seu punho da geada celestial estava mais fluido, e ele dominava 2 variações mortais, cobrindo o céu e o golpe mortal. Cobrindo o céu era o resultado do domínio da força física pura do bárbaro. Fei agora conseguia condensar 50 socos em um único punho, atingindo o oponente como um míssil. Já golpe mortal incorporava a habilidade esmagar, aumentando o dano e repelindo o inimigo. Porém,
Como seu bárbaro nível 40 ainda não estava no auge, o dano não era suficiente para matar os cavaleiros executivos, como o nome sugeria. O punho cristalino esmagou o quinto cavaleiro executivo, e a energia se espalhou em todas as direções. A força cristalina envolveu completamente o quinto cavaleiro. O cavaleiro não era páreo para Fei em força física, e mal conseguiu bloquear o golpe enquanto sua energia guerreira ainda estava desordenada. Como um saco de pancadas, seu corpo voou pelo ar, sangue jorrando de sua boca. Os murmúrios da multidão se intensificaram. Dezenas de milhares de pessoas dos reinos afiliados estavam chocadas. Eles abriram a boca, emitindo sons sem significado, tudo o que podiam fazer para extravasar o choque e o medo em suas mentes. Na multidão, o jovem rei de Bizâncio tremia de excitação. Poderoso! Inigualável! Espírito assassino implacável, comportamento temerário. Este é um verdadeiro rei. Não apenas com força avassaladora, mas também um coração igualmente indomável. Comparado a ele, eu não sou nada. Ele pensou. O jovem rei também estava impressionado. Sabia que, no lugar de Fei, jamais ousaria atacar os cavaleiros executivos. Após testemunhar essa cena, ele pareceu entender algo. Aprender. Eu preciso aprender com o rei de Chambord, tudo. Cada ação dele irradia a presença de um verdadeiro rei. Enquanto se preocupava com seu ídolo, uma semente sem precedentes foi plantada na mente do pequeno rei de Bizâncio, algo que ninguém notou. No palco. O golpe cobrindo o céu repeliu o quinto cavaleiro, que já estava em desvantagem, mas Fei não hesitou. Seus olhos brilharam com frenesi enquanto ele pisou no chão, lançando-se como um projétil em direção ao cavaleiro. Seus punhos socaram repetidamente, e os ruídos de ar cortado ecoaram enquanto incontáveis punhos cristalinos atingiam o quinto cavaleiro. Embora o quinto cavaleiro tentasse revidar, Fei aproveitou a oportunidade para esmagá-lo como um saco de areia, mantendo-o no ar. O quinto cavaleiro recuou, sangue escorrendo por todo lado, mas logo atingiu a barreira mágica. Os punhos cristalinos caíam como chuva, e sua energia guerreira verde mal conseguia amortecer parte do impacto. Por mais que tentasse reagir, era inútil. Merda! Droga! Uma energia guerreira aterrorizante explodiu à distância. Desta vez, o segundo cavaleiro executivo, em sua armadura monstruosa, finalmente se recuperou dos efeitos de esmagar. Um rugido draconiano ecoou de sua garganta enquanto chamas negras de energia se transformaram em serpentes que cuspiam fogo, envolvendo seu corpo por completo. Oh, este é o golpe mais famoso do segundo cavaleiro executivo. Parece que ele está realmente furioso. Matt Razi ainda vagueava, bebendo vinho e abanando-se levemente com seu leque de penas douradas. Embora a taça de ouro em sua mão parecesse pequena, o cheiro delicioso do licor nunca cessava. Ele já havia bebido mais de um barril desde o início, mas a taça nunca esvaziava. Enquanto explosões aconteciam no palco, tudo ao seu redor permanecia calmo, seus cabelos e hobbies esvoaçando suavemente. Claro. Antes que Matt Razi terminasse, a energia ao redor do segundo cavaleiro aumentou violentamente. As serpentes negras gritaram enquanto mergulhavam em direção a Fei. Técnica de combate avançada, beijos das serpentes da chama negra. A figura do segundo cavaleiro desapareceu nas chamas negras. Embora nenhum calor fosse sentido, até o chão protegido pela barreira mágica escureceu. Quando as serpentes tocaram a barreira azul celeste, estalos e assobios ecoaram, como se a energia estivesse corroendo o escudo. As dezenas de serpentes se entrelaçaram no ar, formando imagens que se transformaram em um enorme símbolo giratório, uma broca em alta velocidade apontada para as costas de Fei. O golpe era impressionante. Não à toa, era a técnica mais famosa de um dos 10 cavaleiros executivos. Antes mesmo de chegar, Fei, ainda a 30 metros de distância, sentiu uma dor insuportável nas costas, como se seus músculos estivessem sendo rasgados. Ótimo! O terceiro golpe do punho da geada celestial. Contrariando as expectativas, Fei não se virou para contra-atacar. Ele não parou de pressionar o quinto cavaleiro. De repente, ele desferiu um soco em um ângulo estranho, e este punho atravessou todos os outros. O quinto cavaleiro não teve como esquivar. Ao ser atingido, o quinto cavaleiro sentiu tontura, perdendo o controle do corpo. Agora é a hora! Fei usou salto, aparecendo instantaneamente ao lado do quinto cavaleiro. Agarrou seu pescoço e o arremessou como um saco de terra. À distância, parecia que o quinto cavaleiro estava voluntariamente se jogando contra os beijos das serpentes da chama negra. O quinto cavaleiro, sem controle do corpo, abriu os olhos desesperadamente, suas pupilas se contraindo. Do outro lado, as pupilas do segundo cavaleiro também se contraíram. Beijos das serpentes da chama negra era o orgulho do segundo cavaleiro, a razão de ele ocupar o segundo assento no Palácio dos Cavaleiros Imperiais. Nos últimos 20 anos, muitos mestres haviam caído por essa técnica. Até guerreiros de nível similar ao dele foram derrotados.
Porém, essa técnica quase secreta tinha uma falha, não podia ser cancelada após ser lançada. Uma vez ativada, não havia volta. Se ele tentasse, a energia retaliaria violentamente, ferindo-o gravemente. O segundo cavaleiro nunca imaginou que Fei usaria um truque tão sujo para contra-atacar. Ele também não esperava que o quinto cavaleiro voaria em direção ao ataque como um idiota. Ele sabia que o quinto cavaleiro conhecia o poder desse golpe, mas ficou furioso, parecia que o quinto cavaleiro estava protegendo Fei de propósito. Merda! O segundo cavaleiro não teve escolha a não ser cancelar a técnica à força. Imediatamente, sangue encheu sua boca, seus órgãos internos foram feridos pela técnica. Mas o cancelamento apressado não foi eficaz. Embora a velocidade da broca de serpentes diminuísse, o poder residual ainda avançou em direção ao quinto cavaleiro, que parecia indefeso. O ruído ensurdecedor e as faíscas no ar provavam sua força destrutiva. Com o golpe tão próximo, a armadura mágica rachada do quinto cavaleiro finalmente se despedaçou sob a força dilacerante. Quando a broca negra estava prestes a esmagar o quinto cavaleiro, que mal recuperara a consciência, algo mudou. Uma figura apareceu entre a broca e o quinto cavaleiro, em um ângulo e velocidade impossíveis. Com as mãos envoltas em chamas douradas, ele agarrou a broca e o cavaleiro, dissipando a armadilha mortal. O poder residual dos beijos das serpentes da chama negra foi desviado, e o quinto cavaleiro caiu no palco. Silêncio. Milhares de olhares se fixaram na figura que surgira subitamente na batalha. Fim dos capítulos do 234 ao 236. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!